Bem-vindos, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos aqui na nossa noite de hoje. Eu sou a professora Eli Baido, da Escola de Educação Sistêmica. E eu entrego para você, professor, professora, ferramentas da pedagogia sistêmica, ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula com muita facilidade. E essa utilização das ferramentas sistêmicas, elas podem trazer muitos benefícios, não só para os professores, como para os alunos, como para o coletivo da sala de aula, né? Todos que estão participando ali naquela sala de aula, e logo nós começamos a emanar tudo isso para toda a escola, emanar todo esse amor para a nossa escola. Então seja muito bem-vindo aqui na nossa live de hoje, onde eu quero compartilhar com vocês como nós fazemos, como é que nós fazemos para que você consiga colocar a pedagogia sistêmica dentro de uma aula, dentro de uma única aula. Então, eu já trabalhei com vocês, por exemplo, como utilizar a pedagogia sistêmica dentro da escola, né? Quando eu falo que trabalhei, eu dei algumas noções, né? Porque a grande verdade é que esse conteúdo ele se estende por muitos outros assuntos. Mas eu já introduzi esse assunto em um outro momento, numa outra live, então você procura aqui no feed, aqui vai ver lá, né? Como utilizar a pedagogia sistêmica na escola. Depois, eu também fiz uma outra live dizendo como utilizar as 3 leis sistêmicas dentro de sala de aula. E hoje, o que eu quero conversar com você é como utilizar a pedagogia sistêmica em uma única aula. Em uma única aula. Quando eu falo em uma única aula, para mim, né, na minha realidade, que sou professora do ensino fundamental 2 e do ensino médio, essa aula ela tem uma duração, cada aula, de 45, 50 minutos. Talvez, escreve aí para mim para eu saber com quem eu estou falando, né? De qual série você é professora? Que aí pode ser que você trabalhe com algumas turmas em que o período que você tem ele é maior, você fica mais tempo com os alunos em sala de aula. Escreva aí para mim. Seja muito bem-vindo todo mundo. Estou muito feliz em ter você aqui e é muito bom conversar com professores. Falar de professora para professores. Vamos lá então? Escreve aí para mim. Se você é professora, qual é o período, né, de aula aí que você tem? As minhas aulas são aproximadamente de 45, 50 minutos. Tem algum professor aqui, de repente, de educação infantil, né, que acaba passando ali todo o período ali, o período, seja manhã ou tarde, né, ou às vezes até período integral com os alunos em sala de aula, porque eu quero trazer exemplos aqui para você de como utilizar, então, a pedagogia sistêmica dentro de uma única aula sua. Rita, que linda, Rita, você é de Portugal. Sabe que nas minhas turmas regulares, né? Porque aqui na Escola de Educação Sistêmica nós temos cursos regulares da pedagogia sistêmica, iniciação à pedagogia sistêmica, né? Entre outros cursos. E nós temos vários professores de Portugal. Então, fico muito feliz em recebê-la. Já sei que Portugal está em recesso escolar, né? Estão em férias aí, porque meus alunos justificam a falta aí, dizendo que estão descansando, Rita. Então, a Rita é professora de educação física. Nossa, educação física. Todas as ferramentas que eu tenho pensado, né? Que eu tenho desenvolvido para a sala de aula, essas ferramentas, elas sempre vão chegar no corpo. Elas sempre partem do nosso corpo. Então, a educação física é uma das disciplinas que mais pode explorar, né, a pedagogia sistêmica na sala de aula, na sua aula. Então, que bom. Então, as aulas são de 45 minutos, ou quando você tem 2 aulas, né, tornam-se 90 minutos. Legal. Vamos ver aí quem mais? A Kina. Kina também é professora, deixa eu ver se eu lembro, Kina. É de geografia, né? Ou de história. Eita, professora, né? De 45 a 50 minutos de aula. Sim. Uhum. Ó, começamos em mês de setembro as aulas, né? Que legal, Rita. Fico muito feliz, seja muito bem-vinda mesmo. E não sei se você conhece minhas alunas daqui, né? Mas a gente está chegando muito aí a Portugal. Isso é um bom sinal, né? Para mim é um bom sinal.
estar falando aí com as portuguesas e com o pessoal da educação aí então de Portugal. Boa noite, Sandra, seja muito bem-vinda. História aqui na história, né? E mais um monte de coisas, tá bom? Professor é sempre assim, né? Professor é assim, ó, o professor tem uma disciplina base. Nós temos uma disciplina base. O restante nós vamos agregando dentro das nossas disciplinas. Nós temos essa capacidade, né? Eu às vezes comento com os meus alunos, eu sou professora de matemática e às vezes eu comento com eles, né? Ah, vocês estão pensando que matemática não é cultura também, né? Você acaba viajando, você acaba explorando outros meios, né? É muito legal. Linda Monteiro, seja bem-vinda. Seja bem-vinda aqui na Escola de Educação Sistêmica. Então, vamos lá. Como eu disse, eu sou a professora Eli e eu trabalho matemática com o ensino fundamental 2 e com o ensino médio, né? Hoje eu tenho turmas de 7º anos aqui no Brasil, não sei se é a mesma seriação aí em Portugal. E ensino médio, então 3º ano do ensino médio, tá? Pessoas bonitas, vamos lá. Professora, como é que eu faço para utilizar, então, a pedagogia sistêmica dentro de uma única aula? Então, vamos imaginar, eu gosto de, enquanto falo aqui com vocês, qualquer dia desse eu vou fazer a nossa live aqui num flip chart, né, para poder ajudar, porque o professor também gosta de estar escrevendo, de estar rabiscando, né, de estar fazendo anotações, isso acontece com todos nós, né? Então vamos imaginar lá, você tem 50 minutos de aula. Sim, a primeira coisa que nós precisamos entender é que um professor que passa a entender da pedagogia sistêmica, a ter uma postura sistêmica, uma postura fenomenológica, né, em sala de aula, você não fica aplicando isso o tempo inteiro, conscientemente, tipo, vou fazer isso, aquilo, esse outro, o tempo inteiro, em todas as aulas. Não. Mas você nunca perde uma oportunidade. Isso é o mais importante, porque quando você ocupa essa postura, desenvolve essa postura sistêmica, o que acontece com o professor? Ele passa a ter um novo estado. Reconectando aqui, beleza? Voltou aí, né? Deu uma... Vamos aguardar aqui um pouquinho. Só um minutinho aí, pessoas bonitas. Vamos lá, voltou? Voltou aí para vocês, gente? Deixa eu ver se voltou aqui. Vamos desconectar algo aqui para ver se fica melhor aqui a nossa conexão. Então, boa noite, Amanda. Boa noite, Amanda. Pessoal, só me avisa se está ouvindo aí, porque aqui para mim deu 2 ou 3 travadas aqui, a internet deu uma oscilada. Seja muito bem-vinda, saudade de você também. Sei que você está tendo muito estudo aí no outro curso que você está fazendo, né? Mas nós temos o nosso momento, tá bom? Pessoal, escreve aí para mim se vocês estão me ouvindo. Por favor, escreve aí para mim. Sim, Rita. Opa, agora feliz da vida aqui de novo. Vamos lá então. Gratidão, pessoal, gratidão. Que deu uma travadinha aqui. Se travar, a gente volta, tá bom? Não sai daí. Então eu estava dizendo assim, ó, que depois que nós desenvolvemos essa postura sistêmica, nós automaticamente ficamos dentro desse novo estilo de vida. E o tempo todo você está operando na postura sistêmica, porém de forma consciente. E muitas vezes o que acontece, né? Surge uma situação de sala de aula e nessa situação de sala de aula você vai e aplica os seus conhecimentos que você já avançou dentro dos termos da pedagogia sistêmica. Então, essa semana eu trabalhei muito conteúdo das 3 leis sistêmicas, do pertencimento, quando você pertence, todos esses conteúdos, né, estão no nosso feed aqui no Instagram. Então é só procurar ali, lembra de salvar lá naquela bandeirinha para que você continue estudando durante a semana. Então, eu trabalhei muito sobre as 3 leis, a lei do pertencimento, a lei da hierarquia, que é extremamente importante, e também a lei do equilíbrio e da troca. Então, chegando em uma sala de aula, quando nós chegamos, dificilmente, é muito raro você entrar em uma sala de aula e essa sala estar em absoluto silêncio, né? É muito difícil disso acontecer.
Então, vamos imaginar uma sala de aula. Hoje eu estou trabalhando com uma sala de aula presencial de mais ou menos 15, 16 alunos presenciais, né? E os demais remotamente aqui pelo Meet, né? Então, vamos imaginar, eu chego dentro da sala de aula, hoje ainda, eu sempre aplico essa prática, né? Sempre aplico essa prática. Eu chego dentro da sala de aula, meus alunos estão conversando. Então, está aquela conversa normal, às vezes um pouco mais alterada, né? Isso acontece com você também? Você chega na sala de aula, os alunos estão lá todos alvoroçados e conversando, né? Então, quando eu chego lá, eu uso o meu primeiro momento para registrar a minha presença. Quando eu registro a minha presença em sala de aula, eu mostro para eles que ali existe uma autoridade a ser respeitada. Respeito a quem veio antes. Então eu não converso com eles, às vezes eu não converso com eles, e naquele momento eu paro na frente deles, como aconteceu isso hoje, né? E eu paro ali na frente deles, então fico em pé e não falo nada, e começo a observar. Um está conversando, o outro está conversando, e automaticamente eles vão parando, né? Eles vão sentando, sentam e pronto. De repente está todo mundo em silêncio e calmos para começarem a aula. Mas Eli, o que você faz durante esse tempo, né? Porque depois que eu percebo isso, eu os cumprimento, dizendo o quê? Vamos ver se vocês sabem qual é a frase que a gente diz quando você desenvolve a pedagogia sistêmica. Qual é a frase que nós falamos em sala de aula? A primeira frase que nós falamos todos os dias nós devemos falar? Vamos ver? Vou deixar vocês escreverem aí. Vamos lá, deixa eu ver quem é que vai acertar primeiro qual é a frase, né? Então, vamos lá. Repetindo. O professor Eli chegou na sala. Cheguei na sala, a sala está tumultuada. Ok, o que eu faço? Eu deixo minhas coisas em cima da mesa, né? E todo o alvoroço que vai observando eles ali. Então, ao observar eles, sejam bem-vindos. Eu vejo-vos. Olha que bonito, né? Olha os portugueses aí. Eu vejo-vos, né? Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Por quê? Porque ali eu acolho todo o sistema familiar. Só que assim, antes de falar, porque essa frase eu falo, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Então, antes de falar a frase sejam bem-vindos, naquele momento que eu estou em pé e que estou marcando a presença, definindo a ordem, porque por que eles estão todos conversando e agitados dentro de sala de aula? Porque entre eles não está definido a ordem. Não tem a lei da hierarquia entre os alunos. Então, quando a professora chega, a professora precisa registrar essa presença de que ela chegou. Então, é como se eu falasse assim, eu cheguei, agora aqui existe uma ordem. E você automaticamente organiza todos eles marcando essa presença. Porém, quando eu chego e fico esse tempinho, 1 ou 2 minutos, o tempo suficiente para que eles se acalmem, né? Então, enquanto eu fico ali, o que passa aqui na cabeça da Eli? Será que passa assim, ó? Mas, meu Deus do céu, gente, que barulheira é essa, né? O que passa aqui na cabeça da Eli? Eu procuro visualizar os pais. Eu procuro visualizar os pais atrás dos alunos. E aí tá um ponto-chave, um segredo-chave. Qual é o segredo? Que eu não fico imaginando o pai de cada um. Tipo assim, eu tenho 15 alunos em sala de aula, então eu não vou no primeiro e vejo para um aluno especificamente, aquele que mais está se destacando, aquele que mais está falando naquele momento. E daquele eu imagino o pai e a mãe atrás dele. Então o pensamento que me vem é um pensamento muito bom, né? Sejam muito bem-vindos aqui na minha sala. Então eu começo a conversar, como se eu fizesse uma conversa interna com os pais desse único aluno. E ao fazer isso, ao realizar isso, eles vão se acalmando, porque na verdade, através de um pai, eu vi todos os pais. Aqueles pais, aquele aluno específico representou todos os pais e todos os alunos que ali estão. Quanto tempo nós usamos para isso? Quanto tempo a Eli usa para ter esse olhar? Então, primeiro, quando eu entro na sala e fico em pé
e registro essa minha presença determinando a ordem, né? Sei lá, esse tempo deve levar 2 minutos mais ou menos, né? E naquele momento, então, você passa a chamar a atenção total deles. Então, eles já conseguiram ficar em ordem, voltar cada um para o seu lugar, sentar, e aí vem a frase: sejam bem-vindos. E quando eu falo sejam bem-vindos, é igual eu fiz agora: sejam bem-vindos. E abro um sorriso, né? Nesse sorriso, eu estou começando a desenvolver uma conexão com eles. Entende? Então, eu estou começando a desenvolver uma conexão com eles. Eu sorrio, olho bem nos olhos de um, olho nos olhos do outro, de um outro, de um terceiro, de um quarto, e pronto, começo a dizer para eles: hoje a nossa aula será a matéria tal. Então, eu atualizo em 5 minutos, usando os 5 primeiros minutos. Eu acabei inclusive de publicar, né, um videozinho curto de 1 minuto. Eu acabei de publicar lá dizendo como você utilize bem os 5 primeiros minutos de aula. Por quê? Porque dentro dos ensinamentos de Bert Hellinger, o que ele vai dizer? Como começa, perpetua. Então, utilizando, eu trabalhei 5 minutos de aula, de uma aula de 50 minutos, eu trabalhei 5 minutos e dentro desses 5 minutos eu já utilizei no mínimo 2 pensamentos sistêmicos, 2 frases sistêmicas. A primeira: sejam bem-vindos, mais ainda, né? Porque usei uma ferramenta. Qual é a ferramenta? Ver os pais por trás do aluno. Em 5 minutos, quanta coisa da pedagogia sistêmica eu já consegui introduzir em uma aula. E aí, então, a partir dali, né, nos 5 minutos, o Bert Hellinger vai nos dizer como começa, perpetua. Então, se a minha aula ela começa em ordem, se ela começa em ordem, definindo que o professor é a autoridade da sala de aula, e se logo em seguida essa autoridade ela consegue gerar uma conexão com o meu aluno, comigo, né? Geramos essa conexão, aí então eu consigo dizer para ele assim, ó: hoje a aula será muito especial. Então, usando palavras-chave, use palavras-chave que faça com que gere uma expectativa nele. Por que a aula é especial hoje? Né? A aula é especial porque a gente vai fazer uma brincadeira, vai fazer uma dinâmica, é porque a gente vai aprender uma matéria nova, ou essa aula ela é especial porque nós vamos fazer uma atividade avaliativa, né? Então, use palavras que gerem curiosidade dentro desses 5 minutos. Gerando curiosidade, você vai reter a atenção do seu aluno. E retendo a atenção dele, você vai conseguir ficar com ele por um tempo mais ou menos de 10, se você for muito bom, 15 minutos, que você vai conseguir continuar retendo a atenção dele para um conteúdo. Então, faça conexão. Veja, se você simplesmente chegar na sala de aula, dizer: oi pessoal, boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? É uma coisa. Se você chegar na sala de aula, ficar em pé na frente deles, olhar carinhosamente a eles, você estabelece a ordem e a sua turma ela começa a ficar em silêncio e prestar atenção em você. Certo? Então, isso é a pedagogia sistêmica. Quando nós conseguimos, quando tudo está em ordem, existe um silêncio absoluto, que alguns vão dizer assim: nossa, estou sentindo uma paz. Alguns dizem isso. Então, na sala de aula, obviamente, quando nós chegamos nesse ponto, né, nesse ponto de estarmos centrados o suficiente para nos sentirmos em paz dentro de sala de aula, significa que a ordem foi estabelecida ali. Então, chegou, começou 5 minutos, fez a conexão. Depois de fazer a conexão com palavras-chave que cause entusiasmo, cause curiosidade no seu aluno para que ele continue fixado em você, você vai então desenvolver o conteúdo. E aí você desenvolve a fala que você ia fazer. No meu caso, sou professora de matemática, vou lá dar continuidade lá na minha aula, né? Então eu vou dizer, por exemplo, hoje as aulas são numeradas, vou dizer qual é o número da aula que eu estou hoje, qual é o exercício, e entro com o conteúdo, né? Você vai perceber que depois de mais ou menos
10 a 15 minutos, você perde de novo a atenção dos seus alunos. Por que isso vem acontecendo? Pelo próprio movimento que vem acontecendo no mundo. O nosso aluno, assim como nós, ele está acostumado a rolar uma tela para cima. É isso, né? Eu rolo a tela, procurando por algo que não sei ao certo o que é. E isso é muito rápido, então não consigo ficar muito tempo concentrado. Aí eu acabo rolando aqui, daí sai do aplicativo, tá no aplicativo no Instagram, por exemplo, né? A pessoa sai dali, entra no Facebook, tem os mesmos amigos, vê as mesmas notícias, mas você vai lá conferir. Quer dizer, a minha atenção não consegue ficar retida somente em um aplicativo, né? Eu preciso de um outro. E olha que ele tem muita novidade, ele tem muita notícia para ser propagada. Então, o professor em sala de aula, nós temos que ser, vou dizer assim, nós temos que ser bons o suficientes, né? Bom o suficiente para que o nosso aluno consiga ficar nos olhando e não perca essa atenção. Nós só conseguimos isso, primeiro, porque colocamos e estabelecemos essa ordem em sala de aula. Então, em uma aula, você vai trabalhar lá. Trabalhou? Vamos lá? Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu ir escrevendo aqui. 5 minutos você usou para a conexão e a acolhida e os primeiros passos ali, né? Eu vou colocar aqui que você usou mais 15 minutos para trabalhar um conteúdo, né? Você desenvolveu um conteúdo em 15 minutos. Já se passaram 20 minutos dessa aula. 20 minutos. Ok, Eli. E agora, o que eu faço? Você faz uma quebra na sua aula. Como assim? Veja. Nós temos 3 tipos de atividades dentro da pedagogia sistêmica. Nós temos uma atividade que pertence ao campo do pensar. Você estava desenvolvendo uma atividade do campo do pensar. Eu estou pensando e estou desenvolvendo essa atividade aqui com eles no campo do pensar. Por que pensar? Porque ele está pensando, ele está se envolvendo com todo o conteúdo que você fez. Ok. Depois de 15 minutos que você desenvolveu o conteúdo, essa quebra da aula, ela precisa ir para o corpo. Lembra que eu falei aqui para a professora Rita, né? Que é professora de educação física? Ela precisa ir para o corpo. Então, de repente, você diz assim... Ok, pessoal, já falamos sobre o nosso assunto, né? Iniciamos aqui o nosso assunto, deixa eu ver o que vocês entenderam. Mas antes disso, vamos alongar um pouquinho. Então, nessa aula você faz ele alongar, estica o braço, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou acordando outra área, outra região aqui do meu cérebro. Estou acordando, estou saindo de um estado e entrando em outro. É como se você... tivesse zerado a aula, zerou o cronômetro, entendeu? E aí você está praticamente começando de novo. Então o que nós fazemos? Você está fazendo mini aulas dentro de uma única aula. Mini aulas dentro de uma única aula. E aí você usa, quanto tempo? 5 minutos agora? Não. O tempo para você se movimentar, levanta, ou né, respira, respirar, basta fazer isso, né? Eu respiro, ok, faço essa respiração, mais 1 minuto e começo a mudar o meu foco. Então, se eu estava dentro de uma atividade do pensar, né? Estava lá desenvolvendo um conteúdo dentro da atividade do pensar, agora eu vou trocar, vou colocar ele em uma atividade do fazer, por exemplo. Pronto. Então, ele pensou e agora eu vou começar a fazer uma atividade do fazer, né? A Rita diz que os sentidos colocam-nos no agora. Exatamente. Então, aquele momento, Rita, que ele estava saindo, né? Ele estava abstraindo, ele estava se desligando, você volta para os sentidos. Que quando eu volto para os sentidos, é novamente uma conexão comigo mesmo. Ao conectar comigo mesma, estou também conectada à fonte pai e mãe. E isso é a pedagogia sistêmica, né? Então, ok, saí de uma atividade do pensar e vou para uma atividade do fazer. Dá um exemplo para mim da atividade do fazer, Eli. Na atividade do fazer, você vai fazer um exercício, verificando, né? Um exercício, pode ser escrito, um exercício verificando se ele realmente estava com você naquele período da aula, né? Então você faz uma atividade e consegue resgatar ele. Quanto tempo aqui? Mais uns 10 ou 15 minutos. Vamos pensar em 10 minutos. Com isso,
já foram da sua aula, né? Estou anotando aqui, por isso que eu olho do lado, para que eu possa seguir esse esqueminha. Já foram da sua aula 30 minutos. Ok, nesses 30 minutos, o que eu posso fazer de novo? Eu vou trocar a minha atividade, né? Se eu vou trocar a minha atividade, então, de novo, né? Você mesmo, se você se movimenta, por exemplo, a professora em pé na sala, né? Estou em pé na sala ou sentada. Hoje eu dou muita aula sentada, tenho que ficar em frente à câmera aqui do computador, né? Então, se eu estou sentada, eu pego e alongo, né? Seguro aqui um pouquinho. E aí, eu normalmente faço as coisas com eles sem dizer que estou fazendo. Eu gosto dessa ação. Então, por exemplo, eu alongo minha cabeça e falo assim, vou alongar um pouquinho aqui. Não dói em vocês? Vocês não cansam de ficar na mesma posição? Querem alongar também, né? Aí eu faço o movimento e eles fazem porque estão me espelhando. Alguns fazem, outros não, enfim. É o ritmo, é como acontece, né? Então, saímos de uma atividade do fazer e agora estou dentro de uma atividade do sentir. Sentir, eu estou sentindo, estou alongando e começo a sentir. E ali nessa atividade do sentir, cabe talvez uma avaliação oral, né? Me fala o que vocês entenderam sobre o assunto que a professora trabalhou até agora. E você estabelece esse diálogo, e esse diálogo ele pode durar mais uns 10 minutos mais ou menos, né? Não precisa cronometrar. Essa é uma aula que você está colocando pedagogia sistêmica dentro dela. E aí, então, eu já estou aqui com 40 minutos de aula. Já cheguei aos meus 40 minutos de aula. O que eu faço agora nos meus últimos 10 minutos de aula? Nos meus 10 minutos eu faço uma retomada. Pessoal, nós já estamos quase chegando ao fim dessa aula, né? Estou chegando ao fim dessa aula. O que foi que nós aprendemos hoje? Vamos relembrar? E eles começam a conversar com você e você continua mantendo essa mesma conexão, né? E quando você faz essa retomada, né? Ao fazer a retomada, nós também ensinamos que é importante sempre retomar de algum ponto. E na próxima aula, você repete o ciclo. Então, deixa eu ver agora se vocês estão afinados e entendendo aqui comigo como aplica uma pedagogia sistêmica dentro de uma aula. Então, sempre, gente, não adianta nós procurarmos por algo muito esplendoroso, grandioso, né? Porque nós, professores, nós temos um lugar, o lugar do professor. Ontem à noite eu estava com a minha professora do México, né, da faculdade da CUDEC, e minha professora orientadora, né, e a professora dizia assim, nós professores temos o lugar de professor e não o lugar de terapeuta. Então, nós confundimos isso muitas vezes em sala de aula. Nós queremos ser o terapeuta que vai olhar para as questões do aluno. Mas a grande verdade é que você precisa ser apenas o professor, né? O professor que fica ali dentro das suas questões. E esse mapa que eu fiz para você agora, de uma aula de 45, 50 minutos, ele é um mapa ideal para que você siga dentro da postura sendo apenas o professor. Que você não precise ser o terapeuta, ser o pai, ser a mãe ou qualquer outra pessoa. E a primeira coisa que define isso é porque você, professor, entrou dentro da sala de aula e quando você estabeleceu a ordem, você fez a primeira ação, o primeiro movimento sistêmico. E o primeiro movimento sistêmico, que é o mais importante, é você visualizou os pais atrás dos alunos. Esse é o movimento essencial que o professor deve fazer. Então, você não deve imaginar... vamos levar os pais para a sala de aula, levar ele fisicamente. Não é fisicamente, né? Ele é sempre, eu costumo dizer assim, ó, que ele é uma presença dos pais, é uma presença invisível e permanente. É assim que a professora Angélica Oveira, que é a grande criadora e disseminadora da pedagogia Hellinger, né? Pedagogia sistêmica Hellinger, nos traz. A presença dos pais, ela é uma presença invisível e permanente em sala de aula. Então, esse é um movimento essencial. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês.
você não vai, de repente, fazer isso amanhã e amanhã mesmo você começa a ter todos os resultados possíveis, né? Todos os resultados excelentes amanhã mesmo. Não, você vai ver que funciona. Mas você vai ficar muito bom quando perceber que a consistência, você fazendo isso repetidamente, todos os dias, entrando, se posicionando em sala de aula. Ah, hoje esqueci, né? Você vê que a aula ficou diferente naquele momento, naquele dia que você esqueceu de se posicionar em sala de aula e estabelecer a ordem ali. Isso acontece com você, Eli? Agora, bem menos. Então, no início, né, quando a gente está... Quando nós estamos iniciando dentro dessa nova postura, muita coisa nós temos que lembrar, muita coisa tem que sempre ficar vindo à nossa consciência. Depois nós vamos colocando isso no automático devido à grande utilização disso, né? Você vai utilizando e vai incorporando. Essa postura sistêmica vai sendo incorporada em você. Me diz aí, gente, vamos lá. Primeiro, o que você aprendeu, né? O que você aprendeu aí? Porque eu estou usando para explicar como pedagogia sistêmica em uma aula, estou usando quase o mesmo tempo de uma aula, né? Então me conta aí, o que você aprendeu? O que foi importante, né, que você aprendeu hoje? O que foi importante para você? Vamos lá. Essa é a minha primeira pergunta que eu quero fazer para você hoje. Vamos lá? Vou aguardar aqui algumas respostas. O que você aprendeu no dia de hoje? Utilizar a pedagogia sistêmica em uma única aula. Quando que eu faço isso? Amanhã eu faço a primeira vez. Depois de amanhã eu faço uma segunda, uma terceira vez. Você vai ver que às vezes, no meu caso que eu troco de turma, às vezes não é toda a turma que você consegue já chegar e aplicar essas dinâmicas. Então você precisa às vezes de um tempo, né? E essas eu vou chamar essas práticas da sala de aula, as práticas da pedagogia em sala de aula, eu vou chamar de ferramentas, né? Essas são ferramentas que nós usamos. Então hoje aqui eu te dei uma ferramenta, que é como utilizar a pedagogia sistêmica em uma única aula de 50 minutos. Então você começa visualizando os pais dos alunos atrás deles, seguido da frase "sejam bem-vindos", e depois você vai fazer a alternância de atividades. Estava na atividade do pensar, troco, vou para a atividade do fazer, troco, vou para a atividade do sentir. Então essa aula você desenvolve dessa forma e trabalha as 3 grandes áreas da pedagogia sistêmica em uma única aula. E na despedida, é claro, você já gera uma expectativa para a nossa próxima aula, né? Então vamos lá. A Rosane diz aqui, né? Cada um no seu lugar, a fluidez se torna presente. Ok, isso é muito bom. Pertencimento e posicionamento, Sandra. Isso. Então, automaticamente, quando a ordem é estabelecida, cada um de nós sente que é necessário encontrar o nosso lugar. Quando a ordem é estabelecida, cada um de nós vai perceber que é necessário encontrar o nosso lugar. Por isso, naqueles 5 minutos onde os alunos estão fora do lugar deles, que eles escolheram para sentar em sala de aula, é muito importante, né, que nós façamos o quê? Estabelecemos a ordem. Quando você conseguiu estabelecer a ordem ali, automaticamente ele sente a necessidade. Não, se existe uma ordem, eu tenho que ter um lugar. Então ele vai para o lugar dele. Ao chegar no lugar, todos que chegam no seu lugar entram em um absoluto silêncio. E veja que intuitivamente nós professores já sabemos disso, porque quer ver? Tem um aluno que está conversando demais com um colega aqui. Ele conversa, ele atrapalha a tua aula, conversa. O que você acaba fazendo com esse aluno? Diz assim: fulano, vou mudar você do lugar, né? Aí você pega o aluno que estava aqui em sala de aula, conversando com o colega, e você leva ele lá do outro lado. E você diz assim: eu estou trocando eles para eles não conversarem. Na verdade, essa necessidade do aluno que estava ali, que começa a conversar, só demonstra que ele estava fora do seu lugar.
E às vezes você pega e muda ele lá, né? Ele estava aqui, mais na direita, você muda lá para a esquerda, né? Para o outro lado, lá para que ele não converse comigo. Ele chega lá e começa a conversar de novo. Aí você chama atenção e diz assim: mas fulano, já mudei você do lugar, meu Deus do céu. Acontece que eu tirei ele desse lugar que não era o dele e coloquei ele num outro lugar que também não era o dele, né? E aí, essa é uma outra ferramenta sistêmica que eu já trabalhei aqui, tem um outro vídeo aí, né, para vocês, e que coloca todos os alunos em ordem, né? Em outro momento eu vou trazer novamente essa ferramenta aqui. Então, e aí, o que teria que acontecer com a professora que trocou o aluno desse lugar porque ele estava conversando, colocou ele nesse outro e ele continua conversando, né? Eu teria que fazer... ir experimentando todos os lugares. Se eu não conheço a prática da pedagogia sistêmica, eu teria que ir experimentando até que ele fica num lugar que ele entra em paz. Ali é o lugar dele, né? Deixa eu ver aqui o que mais vocês escreveram. A Rita está dizendo que gostei muito. Nas minhas aulas, normalmente costumo aplicar esses conhecimentos, né? A minha disciplina é muito completa, grata pelos ensinamentos. Sim, a sua disciplina é uma delícia. Assim como todas as outras, obviamente, né? Tem suas particularidades. Mas o que eu gosto bastante da educação física, né, Rita? Como eu comentei aqui, é porque ela nos leva para o corpo. E ao sentirmos, né? Ao sentir o nosso corpo, você automaticamente entra em conexão com tudo aquilo que te criou. Então fica muito mais fácil. Aplicando os conhecimentos a respeito e interesse pelos estudos. Isso mesmo. Né? E entre todos. Exatamente, Rita. Parabéns aí pela sua compreensão, pelas suas palavras aí de hoje, né? E pelo seu nível de consciência já estabelecida, né? Então, parabéns aí. Eu tenho certeza que deve ser uma excelente professora e que os alunos devem gostar muito de fazer aula com você. A Kina tá contando aqui, verdade, Kina, né? Eu lembro que você me escreveu via direct, né? Organizei eles por ordem de nascimento e foi mega engraçado o silêncio que se estabeleceu. Todos que fazem isso vão perceber que o silêncio é imediato. Imediato entra o silêncio, né? E a aula fluiu sem todo aquele barulho. Exatamente, você fica até estranhando, né? Eu sou o tipo de professora que, quando os alunos estão muito quietos, assim, eu mesma acabo, de repente, tirando eles da ordem, né? E fazendo com que eles conversem mais. Isso acontece muito comigo. Eu sou a professora que causa barulho nas minhas próprias aulas. Mas... Então, é exatamente essa a compreensão. Quando o nosso aluno ele encontra o seu lugar em sala de aula, o seu lugar, porque todos nós pertencemos a um sistema, e ao pertencer a um sistema, nós temos um lugar. Então, ao encontrar esse lugar, é por isso que vem esse silêncio. A paz é estabelecida, né? De imediato. Então, aproveitem disso. Lembrando lá, eu vou fazer, a última vez que eu vou fazer aqui hoje essa retomada, né? Que o início da sua aula, ela é a mais importante. O início da aula é um dos pontos mais importantes. Porque depois, se você não soube utilizar bem o início da sua aula, o restante você não tem como tentar consertar, sabe? É igual você está fazendo a cobertura do bolo, né? Você está fazendo a cobertura do bolo e essa cobertura ela desandou. Ela desanda. E aí você tenta fazer de tudo. Tenta colocar mais ingredientes, mais esse ou mais aquele, ou tirar, ou bater mais. E não adianta. Tudo que você faz não adianta. Aquela cobertura já desandou. Você vai ter que ou começar do zero. E o que é começar do zero? Espera a próxima aula, né? Ou então arrumar um outro recurso, mas esse recurso eu ainda não sei qual é. Então... A grande dica é utilize bem o início das suas aulas, seja atraente. E lá, nesse início das suas aulas, então, você já define os ensinamentos da pedagogia sistêmica, tá? Lá você demarca, por quê? É como se a gente tivesse uma tomada, né? Uma tomada, e essa tomada você não sabe onde ligar. Você pode ligar
em algum, pode ser um aparelho que seja mais barulhento, pode ser, sei lá, enfim, tantas outras coisas, mas quando você chega e utiliza de um ensinamento da pedagogia sistêmica, você está plugando nessa fonte da pedagogia sistêmica e a sua aula, ela vai acontecer, é como se armasse, quando você ligou nessa tomada chamada pedagogia sistêmica, utilizando os ensinamentos que eu passo para você aqui, é como se um grande guarda-sol, um guarda-chuva, né, se abrisse assim automático, assim, ó, em cima de você. E aí você fica embaixo desse guarda-chuva da pedagogia sistêmica. Então, dentro da pedagogia sistêmica, você consegue estar, digamos, protegido. E aí você consegue fazer com que toda a sua aula já siga um padrão da pedagogia sistêmica. Então, quero aplicar a pedagogia sistêmica em uma aula. Aplique no início os ensinamentos que eu te passei e o restante da aula você vai conseguir entregar exatamente o conteúdo que você planejou. E vai ser muito bem absorvido por seus alunos. Qual é o resultado disso? A Angélica Oveira vai gostar de dizer que o resultado sempre é êxito. Êxito na vida. É isso que ela nos fala, né? Seu aluno vai ter êxito, nós professores teremos êxito e automaticamente o mundo ganha com isso, né? Quando nossos alunos se desenvolvem, quem está ganhando não sou só eu, não é só você, é o mundo que está ganhando porque é uma geração diferenciada que está vindo aí. Certo isso, pessoas bonitas? Adorei estar aqui com você nesse momento. Espero ter passado aqui para você conteúdos que sejam relevantes para a sala de aula e você já sabe, né? Durante toda a semana eu vou estar publicando mais ferramentas sistêmicas, vou falar mais sobre esse assunto de como trabalhar a pedagogia em sala de aula, tá bom? Então, por hoje era isso. Um grande beijo no coração de vocês e nós nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!